eu sei que vai ter gente que vai cair conexão, vai me pedir depois e gente que não vai conseguir entrar, então a gente compartilha com esse pessoal depois. Se ficar bom, se ficar muito ruim, a gente diz que deu pane no computador aqui e não deu certo. Então, vou falar um pouquinho da Missão Evangélica Árabe do Brasil. Eu sou atualmente o diretor executivo, também sou o presidente do movimento Perspectivas Brasil. Privilégio servir nessas duas entidades que eu tenho grande apreço. E hoje a nossa ideia de conversar, vocês já perceberam pelo nosso fly que a gente já parte de um pressuposto, né, que os solteiros têm valor. Alguém poderia perguntar assim, mas tem algum louco, tem alguém que pensa que solteiro não tem valor? É, infelizmente tem alguns desavisados que têm preconceitos, e vocês vão ver isso na minha palestra, em relação aos solteiros. Mas para nós, para a Missão Evangélica Árabe, a solteirice é uma bênção, é um valor. Então a gente acredita no chamado de Deus, que tem chamado moças e moços, homens e mulheres, solteiros, para levar a sua glória, para espalhar a mensagem de Cristo para um contexto transcultural. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu não sou solteiro, tá bom? Mas eu já fui. Inclusive, eu fui missionário solteiro por 3 anos. E eu digo para vocês que a minha esposa não está aqui, e depois acho que ela não vai ouvir. Foi um tempo maravilhoso da minha solteirice. Agora, o tempo de casado é maravilhoso também. Eu estou completando o ano que vem 20 anos de casado. Temos uma filha de 15 anos, e essa foto a gente tirou lá no Marrocos, no ano passado. Eu e a Carla, a gente serviu como missionários em Marrocos. A nossa filha ainda não tinha a oportunidade de estar conosco lá, então, ano passado, a gente foi de férias, visitamos vários amigos, irmãos, e aqui, então, é parte da minha família. Eu, a Carla e a nossa filha de 15 anos, a Victoria. Vocês já deu para ter uma noção da minha idade, né? Eu tenho 20 de casado, mas já servia há 3 anos de missionário solteiro, então eu já tenho 23 anos de missionário, né? Então você fica imaginando, ele deve ter começado com uns 15. Não, comecei depois dos 20. Ah, Infelizmente, a gente ia promover uma palestra na semana que vem sobre Oriente Médio, política e Islã. Estávamos tão empolgados e animados para essa palestra, mas hoje eu fiquei sabendo que a gente vai ter que cancelar essa palestra, porque o Igor Sabino, um profundo conhecedor do assunto, ele foi diagnosticado essa semana com burnout, ele precisa descansar, ele precisa de férias, então a gente cancelou. Na verdade, a gente vai prorrogar para o ano que vem. Então, siga a gente lá nas redes sociais que você vai ter todas as informações. Mas a gente vai ter uma outra palestra no dia 20. Queria convidar já vocês para participar com a gente. Agar e Ismael, bênção ou maldição? Então, eu queria que você também... acho que essa próxima semana a gente vai abrir as inscrições. E a gente tem um curso, ah, um curso de especialização para o mundo muçulmano, e no ano que vem ele vai ser totalmente online. Então, se você tem desejo de saber mais informações, aqui embaixo tem o nosso e-mail, cursos.meabonline@gmail.com. Nós temos 2 cursos. Eu acho que ficou um pouquinho pequena essa tela, né? Nós temos um curso modular, para quem não tem tempo integral para fazer o curso, e nesse curso modular, você pode escolher fazer uma matéria segunda ou terça, ou segunda e terça, ou quarta, você pode escolher uma matéria. Então, são, na verdade, 5 matérias que a gente oferece. DMI, que é o curso Descobrindo o Mundo do Islã. TBI é a abreviação de uma matéria que a gente dá, que é Teologia Bíblica versus Teologia Islâmica. O Will, que está aqui, é professor dessa matéria. Então, você pode fazer só uma matéria, se você não tem tempo a semana toda. A gente tem a grade verde aqui, o nome da matéria é Antes de Ir,
o que que você precisa saber antes de ir ao campo, se Deus está te chamando, se você tem planos no futuro para ir ao campo. A gente tem uma matéria, um módulo de árabe, de introdução à língua árabe, você vai aprender a ler e escrever. A gente tem um outro módulo, que é na quinta-feira, eu sou o professor desse módulo, é a análise do Alcorão, como ler o Alcorão, ver as doutrinas muçulmanas que emanam do Alcorão e como usar o Alcorão como ponte para conversar com muçulmanos para tentar anunciar o evangelho do Senhor Jesus partindo do Alcorão. A gente não acredita que o Alcorão é um livro sagrado, é uma revelação, mas a gente entende que tem muitas oportunidades ali, são mais de 90 citações sobre Jesus no Alcorão. Então a gente pega nessa matéria e tenta conversar com os muçulmanos. E como eu disse, DMI, todas começando no mês de março. Se você pode fazer 2 matérias ou uma só, muito joia. O valor é R$ 300 para cada módulo e são 10 semanas, 2 horas por semana. A matéria do Will, TBI é na segunda, antes do I na terça, a minha na quinta, árabe na quarta, sempre das 20 às 22 horas. O outro curso que a gente tem, não se preocupe não, que eu vou mandar tudo isso no seu e-mail, tá bom? Tanto a minha apresentação aqui de PowerPoint, quanto essas informações do curso. Agora, a gente tem um outro curso também online, que é o curso integral. Esse é um curso para quem tem um pouco de mais tempo e já está na fase final do preparo missionário para ir para o mundo muçulmano. Então, esse curso acontece de segunda a sexta, todas as manhãs, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. Então, como eu disse, é um curso para alguém que já deixou o seu trabalho, já está vivendo de modo integral e já está na reta final. Então, as matérias são parecidas, só que a carga horária é bem maior. E aqui, à minha direita, a gente tem outras matérias que a gente trabalha nesse curso. São 15 assuntos voltados para o mundo muçulmano. Movimento de discipulados no mundo muçulmano, a questão de antropologia, contextualização, tudo voltado para foco entre muçulmanos. A questão aí a igreja é plantação de igrejas em contextos muçulmanos, política, como a política influencia a religião e a vida dos muçulmanos, refugiados, levantamento de recursos, saúde mental, emocional de um missionário que vai para um contexto talvez de guerra, como Síria, ou um contexto de perseguição, como Indonésia e outros países, escatologia islâmica, os hadiths, os ditos do profetas e etc. São mais de 280 horas em um semestre de curso e agora totalmente online. São mais de 15 professores também ministrando nessa matéria. Gente especialista do campo, a gente tem, nesse período aqui, na minha esquerda, você viu lá embaixo um verdezinho claro, CM. CM é café missionário. É quando a gente toma café online com um missionário que está no mundo muçulmano. Então, ele entra, a gente toma café juntos aqui, bate papo, faz pergunta, interage, questões, etc. Tá bom? Se você tem interesse, o e-mail é aquele que eu disse para vocês lá, e eu vou mandar todas essas informações no seu e-mail. E o curso Descobrindo o Mundo do Islã também vai acontecer no primeiro e no segundo semestre, começando em março e depois começando em agosto. Deixa eu anunciar uma coisa boa aqui que eu havia dito para vocês. A editora Esperança é parceira nossa. Nós temos publicado vários livros de islamismo com a editora Esperança. E a Josi, que está aqui hoje com a gente, ela pediu para que eu pudesse sortear esse kit aqui, que é Kit Geração em Cristo, 2 livros que falam exatamente sobre o nosso tema. O primeiro, o Dilema do Estado Civil, e o outro, o Potencial Invisível nas Igrejas, que fala também sobre solteirice. Então, a gente vai sortear ele agora, agradecendo muito à editora Esperança pelo presente. E quem for sorteado agora, eu vou pegar o seu
e-mail ou WhatsApp, vou passar para a Josi e semana que vem vai chegar aí na sua casa esses 2 livros. Então, se você faz oração forte ou se você faz bate na madeira, cruza o dedo, faz qualquer coisa aí que você vai ganhar agora esse kit dos nossos parceiros aqui, Editora Esperança. Eu tive uma outra ideia, em vez de sortear, alguém entre nós que está fazendo aniversário hoje, eu acho que é legal, né, Josi? O que você acha? Alguém que está fazendo aniversário ganhar de presente. Se você está fazendo aniversário hoje, não foi ontem, não pode ser amanhã, escreve aí no chat para nós que você está fazendo aniversário hoje. E aí você vai ganhar o prêmio. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Ninguém? Ah, não acredito. Ninguém fazendo aniversário hoje? Não vale aniversário de casamento, que a maioria de vocês é solteiros, tá? Não vale aniversário de batismo, é aniversário de idade. Ninguém? Então, eu tenho aqui um número para sortear. Hoje é dia 30, então eu pensei em sortear o irmão ou a irmã que foi a 30ª inscrição lá no nosso link. Então, eu vou olhar aqui na minha lista hoje é dia 30 mesmo, né? Amanhã que é 31, reforma, isso. Quem foi a 30ª pessoa que se inscreveu. Se ela estar aqui, joia. Se não, perdeu a bênção também. Se estiver, se manifesta. A 30ª pessoa que escreveu no nosso curso foi Franciele de Souza Ferreira, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Cadê você, Franciele? Você está aqui? Não está? Perdeu. Está aí? Cadê? Bota aí no chat. Estou aqui, estou aqui. Está aqui, né? Ok. Parabéns, gente. Tem um recurso aí, não sei se vocês sabem, que é palminhas. Batam palmas aí para Franciele, vai receber. Depois eu vou passar para você, então, Josi, o e-mail e o WhatsApp dela. E se vocês não ganharam, é uma boa oportunidade para você comprar. Diz lá na editora que você é amigo da Josi, que está aqui agora. Ficou amigo dela hoje. Quem sabe tem um desconto, alguma coisa do tipo. Faz. Vocês perceberam que é o jeito árabe de ser, né? Então, vai lá, diz: olha, sou amigo da Josi, fiz o curso dos solteiros com ela, estou também querendo o kit. Quem sabe vai rolar um desconto para você. Ok? Então, tá bom. Eu queria também dar 2 outras referências de livro, um aqui para as mulheres, porque a grande maioria que está aqui conosco hoje são mulheres, essas irmãs preciosas que têm sido uma, uma força no avanço do evangelho do Senhor Jesus. Eu queria recomendar esse livro aqui da editora Vida, Solteira e Feliz. Muito interessante, vários artigos, muito legal. Eu acho que você vai ler esse livro, vai trazer maior compreensão para você a questão do contentamento, da felicidade e da solteirice. Então, eu recomendo esse livro. O outro que eu recomendo, e aí eu recomendo muito mesmo, que é uma pegada missionária, é esse livro aqui que está à minha direita, Solteiros, mas não solitários. Missionários solteiros no campo transcultural. São diversos artigos escritos por missionários e missionárias brasileiros, que é uma grande bênção. Eu bebi demais. Esse livro, todo missionário solteiro ou solteira, até mesmo casado, que vai lidar com solteiros no campo, tem que ler. Tem artigos maravilhosos. Hoje mesmo eu estava revendo o próprio artigo da Antônia, que a gente chama de Tunica, que serviu em Angola, se eu não tenho, Angola ou Moçambique, acho que Angola, por muitos anos. Ela dá dicas preciosas, práticas de missionárias solteiras. O artigo dela fala sobre como você viver numa cultura aonde a solteirice não é bem vista. E ela contava o relato que lá em Angola, solteira é bem mal visto, né? Como ser missionária num contexto? E ela conta as suas experiências. Tem outras irmãs também, a, a própria Durvalina, que também é uma referência de uma irmã solteira, tem artigo da Durvalina,
eu estava lendo também. Então, por favor, compre esse livro lá no site da AMTB, Associação de Missões Transculturais do Brasil. Se você é solteiro ou solteira, não vá para o campo, não faça nada antes de ler esses artigos preciosos de gente preciosa. Inclusive, eu conversei com várias delas e alguns deles também, irmãos, pedindo dicas para a minha palestra. Eu escrevi para esses amigos, esses colegas de ministério, dizendo: me ajudem aqui nas ideias, me ajudem aqui nas sugestões, vocês estão servindo já por muito tempo como solteiros, já faz tanto tempo que eu não sei o que é ser solteiro, então eles me ajudaram, me mandaram várias coisas aqui, tá bom? Então, falar sobre a questão da solteirice é um assunto muito relevante, porque tem sido esquecido nas igrejas. Há poucos, eu citei aqui alguma bibliografia, mas não são tantas bibliografias, não há tantas palestras falando sobre isso. E o assunto é enorme. A gente teria muitas coisas para falar. Há muitas coisas para falar, há muitos recortes para fazer e muitas trilhas para você pegar. Então, como nós não temos um tempo muito extenso, eu vou concentrar a minha palestra de hoje em 3 áreas. Eu vou trabalhar com 3 abordagens, eu vou me deter aqui nesses 3 cortes para falar sobre a questão da solteirice numa perspectiva sociológica, numa perspectiva teológica, e a gente vai finalizar com uma perspectiva missiológica, tá bom? Então, eu repito, o assunto é vasto e a gente poderia falar muitas coisas. E eu imagino que há muitas considerações, perguntas e reflexões de vocês. Mas hoje a gente vai ter um tempo bem limitado e eu queria trabalhar essas 3 áreas com vocês, tá bom? Então, vamos começar pela abordagem sociológica. A conselheira e psicóloga também, que trabalha no SIM, que escreveu também naquele livro, Verônica Farias, ela trabalha com o cuidado integral do missionário. E a Verônica tem vindo aqui, ela é uma das professoras do nosso curso online, ela fala sobre a saúde emocional do missionário, ela deu uma palestra sobre a questão da solteirice, e a Verônica mostrou como psicóloga, como conselheira, como a pessoa que acompanha o cuidado do missionário, da missionária transcultural também, disse que são 3 queixas que mais se destacam na vida dos solteiros, inclusive dos missionários. E ela colocou, então, eu estou partindo aqui dessa fala da Verônica, que as 3 principais queixas no consultório, ou no bate-papo, no aconselhamento de solteiros, os 3 temas são bastante recorrentes. O primeiro é a solidão, o segundo, os preconceitos e discriminação que os solteiros e as solteiras enfrentam, e o terceiro, a pressão social que está sobre eles. Então, eu vou agora nessa parte sociológica abordar essas três queixas dos solteiros para a gente ter uma reflexão e ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. Tá bom? Pensando na questão da solidão, a solidão não é algo particular dos solteiros. A gente tem visto muitas pessoas, pastores que estão acostumados a lidar com muita gente, cercado, nas igrejas, pastores que estão sofrendo de solidão, casados sofrendo de solidão, casais que vão aos gabinetes de pastores dizer que são casados, têm filhos, a família está próxima, mas eles vivem uma solidão. Então, isso não é uma prerrogativa somente dos solteiros, mas tem sido algo que tem se agravado na vida de muitos solteiros. Então, eu queria mostrar para vocês essa informação aqui sobre. Opa, desculpa. Não, eu estou querendo trazer a minha imagem para cá.
essa questão da solidão, ah, se você dá uma olhadinha rápida aqui, você vai se identificar qual é a sua geração. De 1940 a 1960 são a geração do Baby Booms. Mais um pouquinho abaixo, a geração X. Tem alguém aqui da geração X com a gente? Acho que não, né? Temos alguém aqui da geração X. Muito bom. Temos a geração Y, que é o pessoal dos anos 80 até os anos 2000. Temos o pessoal da geração Z e temos o pessoal da geração Alpha, que é a galerinha aí a partir de 2010. Na pesquisa que a Verônica fez e procurou e estudou, ela diz o seguinte: 1 em cada 5 pessoas da geração Y, ou seja, a partir dos anos 80 para frente, 1 em cada 5 não tem amigos. São pessoas que responderam que não têm amigos. Não faz parte da vida deles ter um relacionamento de amizade. 30% dessas pessoas têm certa amizade, mas não tem amigo íntimo. Não tem aquele amigo chegado, aquele que você abre coração, que você conversa coisas íntimas, coisas da alma. Será que entre nós tem alguém aqui que se incluiria nesses 30% que não tem um amigo íntimo? A pesquisa continua dizendo que de 10 pessoas acima dos 18 anos têm dificuldade para fazer amigos. Perceba, então, de 10 pessoas, 3 delas têm extrema dificuldade para fazer amigos, não sabem fazer amigos. Essa tem sido a marca dessas nossas, da geração Y para frente. Não sabe fazer amizade. 27% não se sentem ou não acham que têm necessidade ou que precisam de amizade. Para que ter amigo? A vida é trabalho, estudo, casa, família, amigos só dá problema. Você corre o risco de ter uma traição do seu amigo, da sua amiga, você pode correr o risco dele quebrar as regras e talvez você falar uma coisa. Quem nunca foi traído por um amigo ou por uma amiga? Uma desilusão. A pesquisa continua dizendo que 30% dizem que não tem nenhum tipo de hobby e por causa desses hobbies não há como se conectar com pessoas. Porque vocês sabem que os hobbies são maneiras que a gente tem de se conectar com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, que fazem as mesmas coisas que a gente gosta. Essa é uma ótima oportunidade para a gente criar laços de amizade. Mas 30% da geração Y para frente não tem hobby. Só trabalha, só estuda. Ou se tem algum hobby, ou se tem alguma diversão, é no videogame. Tem amigos? Tem, eu tenho amigos, mas são os amigos que jogam comigo do videogame. Você os conhece? Não. Assim tem sido marcado as nossas gerações. Isso é uma pesquisa secular, mas isso, aos poucos e cada vez de maneira crescente, tem entrado dentro das nossas igrejas. A gente tem visto várias pessoas nas igrejas que sofrem de solidão porque não têm amigos. Tem dificuldade de fazer amigos. Hoje você coloca 2 jovens, 2 adolescentes juntos e eles não conversam. Eles não sabem fazer amizade. Eles têm dificuldades para conversar. Por quê? Porque nós somos a geração dos conectados. Essa é uma foto de algumas que representa algumas das famílias brasileiras. E uma das maneiras que as amizades têm sido enfraquecidas é por causa das redes sociais. Então as pessoas têm milhares ou centenas de seguidores no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas não têm amigos. São chamados de amigos,
A gente tem vivido, então, tem sido acrescentado, então, uma geração que vai sofrer intensamente de solidão, solidão aguda. Diferente das outras gerações que também tinham a questão da solidão. Isso é um problema antigo do homem, da mulher. Mas as nossas gerações estão aceleradas no processo da solidão. Veja um cartaz aqui que diz: solteiro sim, sozinho nunca, online sempre. É uma falsa sensação que nós estamos próximos de pessoas quando nós estamos online. Diferente de agora. Agora a gente está bem próximo aqui, eu estou sentindo vocês, mas as pessoas têm amigos, são amigos virtuais. E as pessoas estão sofrendo de uma profunda solidão, porque esse é um diagnóstico da nossa sociedade agora. E isso tem tomado os nossos jovens. E são os jovens que Jesus está chamando para ser missionários e missionárias. Como tratar desses moços e moças que são conectados, são ligados nas amizades virtuais, mas são extremamente solitários. Pensando na segunda possibilidade que a Verônica disse, a questão da gente pensar na questão dos preconceitos agora e da discriminação, é lamentável dentro das nossas igrejas, e quando eu estava preparando essa palestra, eu me vi também o quanto, muitas vezes, eu sou preconceituoso com os solteiros. Então, infelizmente, dentro das nossas igrejas, agora tirando aquele recorte lá sociológico, do mundo, vamos dizer assim, mas trazendo por uma questão sociológica, dentro das nossas igrejas eclesiásticas, muitos crentes, nossos irmãos, têm uma visão equivocada sobre os solteiros. Muitos deles, como nessa foto aqui, pensam que os solteiros são moços e moças extremamente infelizes porque não tem uma namorada, porque não tem um namorado, ou porque não tem um marido, porque não tem uma esposa. Essa é a visão de muitos crentes de vocês, solteiros e solteiras. Lamentavelmente, nas nossas igrejas, muitos irmãos nossos, gente que convive com a gente, tem essa visão equivocada, por exemplo, que o solteiro é uma pessoa desajustada. Uma pessoa que não foi ajustada, porque para esses irmãos o padrão de felicidade, de ajustado, é o casamento. Então, se você não é casado, você não é casada, você é uma pessoa desajustada, você é uma pessoa infeliz. Para eles só há felicidade no casamento. Em alguns casos, pessoas, sendo um pouco mais extremista aqui, são pessoas, alguns cristãos olham para um solteiro sempre com desconfiança. Dizem que não são pessoas confiáveis. E mais, muitos crentes olham para os solteiros e para as solteiras como incompetentes. Incompetentes porque não foram capazes de conquistar uma outra pessoa. Uma incompetência na área do amor. E essas pessoas são colocadas em xeque, dizendo: olha, se ele não teve a capacidade de conquistar uma noiva, um noivo, essa é uma pessoa incompetente. E isso é tão terrível que às vezes estão dentro dos lares. Pais e mães crentes, quando vê a sua filha, vê o seu filho com 25 anos, com 27 anos, com 30 anos, não se casou, eles estão desesperados e eles começam a dizer que eles começam a pensar que os seus próprios filhos são pessoas incompetentes. E saem frases do tipo assim: nem um namorado você consegue arrumar, menina. Como isso é frustrante. Como isso é destruidor. Como isso é maligno. Uma visão distorcida da pessoa, do solteiro,
da solteira. E os nossos irmãos não fazem isso por maldade, eles não fazem isso de maneira intencional, eles não fazem isso de maneira de querer se vingar de nós ou querer nos afrontar. Eles fazem isso por causa de uma ideologia. Na verdade, eles fazem isso por causa de uma teologia. Eles estão vendo a solteirice por uma teologia equivocada, errada. Muitos olham para os solteiros como pessoas problemáticas. Acham que se não casou, se o moço não casou, se a moça não casou, é porque ele deve ter algum problema moral. Ninguém quer ele. Ou deve ter algum problema mental, psicológico. As namoradas, os moços, ele não atrai as moças porque deve ter algum problema. A gente não vê. Fique com o pé atrás, porque deve ter algum problema. Porque não é normal, na visão desses muitos crentes, uma pessoa ser solteira. Que coisa terrível, meus irmãos. Que lamentável essa visão. Mas ainda pensando na questão do raio-x, das queixas que a Verônica levantou, além das nossas igrejas terem essa visão equivocada, sociológica, teológica, a perspectiva equivocada sobre a solteirice, ainda há muita pressão sobre os solteiros na igreja. A gente vê frases que demonstram essa pressão, né? Por exemplo, os solteiros não são felizes. Você ainda não encontrou alguém? Vocês devem ter passado muito por isso, ou passam muito por isso, né? Você demora para encontrar um amigo ou uma amiga, e aí até depois da pandemia, 9 meses, 9 não, 7 meses se passaram, ou ainda não encontrou ninguém nessa pandemia também? Porque as nossas falas estão carregadas de pressão, de preconceitos, de visões equivocadas. Algumas pessoas ainda são mais grosseiras e maldosas. Começam a dizer: olha, você está ficando para titia, hein? Está ficando para titio, passou dos 25 anos, passou dos 30 anos, ih, você chegou aos 40 anos, vai ficar para titia. Olha o solteirão, olha a solteirona. Brincadeiras grosseiras, que demonstram, na verdade, uma perspectiva errada sobre a solteirice. E ainda, para piorar, muitos dos nossos irmãos, e eu queria que você não entendesse a minha fala aqui, que eu estou falando mal dos irmãos. Estou querendo mostrar para vocês o que eu me incluo. Muitas vezes a nossa percepção sobre os solteiros está equivocada. E aí, como eu dizia, muitos cristãos ainda têm uma teologia ou uma ideia baseada na filosofia grega platônica da alma gêmea, a minha cara metade. E qual é a ideia que isso passa? Se você não tem um marido, ou um namorado, ou uma namorada, ou uma esposa, você é metade, você não é completo. Você não é perfeito. Você não tem a sua metade. Está faltando algo para você. É como se você fosse aleijado, deficiente. É lamentável. E realmente, quando eu estava preparando essa palestra, eu me peguei tendo também essas visões. E eu repito, não fazemos isso por maldade. Fazemos isso por causa muitas vezes, as nossas lentes teológicas, sociais, eclesiásticas equivocadas. Então, para a nossa reflexão aqui, e para a sua também, para a gente cruzar para outra perspectiva, eu queria te encorajar, você que é solteiro e solteira, a não fechar o seu coração para esses irmãos e sair com raiva deles, dizendo: olha a visão que eles têm sobre nós, e declarar guerra contra eles. Mas eu queria encorajar você nessa noite
após ouvir essa palestra, é que você seja um instrumento de Deus para ensinar o corpo de Cristo sobre uma perspectiva correta sobre a solteirice. Ajudar os seus amigos, os seus irmãos da igreja, a sua família a ter uma visão correta sobre a solteirice, sobre você. Não por egoísmo, não porque você quer que eles que não olhem para você com peninha, mas que você quer que eles tenham uma visão correta da realidade bíblica. Então eu te encorajo a ser um instrumento. Se você tem a oportunidade de ensinar na sua igreja, ensine sobre isso. Dê uma classe sobre isso, uma escola bíblica sobre isso. Convida os jovens da sua igreja para uma live sobre isso e mostra o que a Bíblia fala sobre a questão da solteirice. Mostra esses preconceitos, mas faça de maneira leve, faça de maneira amorosa, como alguém que está ensinando o corpo de Cristo e está vendo a glória de Cristo e está cooperando com o corpo de Cristo, não de maneira amargurada, de maneira ranzinza, não, não, não. Seja um instrumento para o corpo de Cristo. Mas a minha segunda reflexão aqui, você mesmo precisa tomar posse. Porque talvez eu falando aqui, você está dizendo, é verdade, é isso mesmo, é assim que as pessoas olham para mim, mas talvez é assim que você mesmo olha para si. Você também faz parte do grupo. Talvez você foi tão moldado por essa visão, por esses preconceitos, que você é cheio de preconceito consigo mesmo e você está sofrendo por causa disso. Porque as pessoas disseram que a sua real identidade é o seu estado civil. Não, a sua identidade não tem nada a ver com o seu estado civil. A sua identidade está em Cristo. A sua identidade é que você é filho e filha de Cristo. Não importa se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você é divorciado, a sua identidade está em Cristo, não no seu estado civil. Então a gente precisa resgatar isso. Você precisa resgatar isso. Para viver em paz, para viver em alegria. A sua felicidade não depende do estado civil que você está. A sua felicidade só pode ser encontrada em uma pessoa. Não é uma mulher que vai te fazer feliz, não é um homem que vai te fazer feliz, não é o trabalho que vai fazer feliz, não são os diplomas que vão te fazer feliz, não é o ministério que vai te fazer feliz, é uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. Você precisa resgatar a sua identidade como filho e filha de Deus. Casado ou solteiro vem muito depois. Salvo, eleito por Cristo Jesus. Mas uma outra reflexão aqui. O apóstolo Paulo diz que eu aprendi a viver contente. É um desafio para você, solteiro, solteira, a viver contente. A palavra que Paulo usa aqui é aprender, é uma ideia de pedagogia, é um processo de aprendimento, de aprender, de instrução. Mas não só de uma instrução intelectual, mas de algo interno que você vai a cada dia aprendendo que o estado civil que você está é para você glorificar a Deus, é para você viver uma vida de contentamento, é que você possa ter esse contentamento. E parar de lamentar e dizendo, você está falando isso porque você é casado. Ou aquele que é casado dizendo, feliz é aquele que é solteiro. A gente está sempre a murmurar. E a palavra de Deus nos chama a nos contentar. E por fim, se você não conhece, você não sabe, estude mais sobre a doutrina da imago Dei, a imagem de Deus. Você não é incompleto. Você não deve aceitar a doutrina platônica que você precisa de outra metade para te completar. Cristo já te completou. Você é a imagem, semelhança de Deus. Pare com esses traumas. Pare com essas questões que talvez, eu não consegui alguém porque talvez eu não entro no padrão de beleza. Pare com isso. Você é a imagem
semelhança do nosso Deus. Ele te fez assim. Se contente com isso. Mas vamos caminhar para a nossa segunda perspectiva. Deixamos a perspectiva sociológica para trás, a gente entra agora numa perspectiva teológica. Deixa eu ver aqui como é que está meu horário. Passa rápido. Nessa perspectiva teológica, eu queria abordar alguns temas aqui com vocês. Deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês da igreja brasileira. Outra coisa, não pense você que eu sou um crítico da igreja brasileira. Eu não sou. Eu sou parte da igreja brasileira. Eu sou pastor de igreja. Eu amo a igreja. É o povo de Deus. Povo complicado, mas é o povo de Deus, que ele morreu por isso. Então, quando eu estou falando da igreja, eu estou falando de mim. Estou falando dos meus erros, dos meus pecados, da minha igreja. Mas é a realidade. A igreja brasileira, ela é uma confusão teológica. São muitos caminhos, são muitas teologias. E é uma salada teológica. E isso tem se expandido para várias áreas, porque uma teologia equivocada gera uma vida cristã equivocada. Então, a teologia da igreja brasileira é confusa, e é por isso, então, que as nossas perspectivas para muitas áreas da vida, inclusive sobre a solteirice, é confusa. Por exemplo, há muitas igrejas que têm uma teologia que você só ah, o único plano que Deus tem para o ser humano é o casamento. Se você não é casado, você está fora dos planos de Deus. Tem muita igreja que prega isso, ensina sobre isso. Tem muitas igrejas que, numa tentativa de atacar ou lutar contra o mundo, porque o mundo prega contra o casamento. Vocês sabem melhor do que qualquer um. A ideologia do mundo é destruir o casamento. E me parece que a igreja, nessa defensiva ou nessa luta, a igreja pegou o casamento, então, e colocou o casamento num lugar que não é dele, um lugar de destaque, que se tornou um ídolo para a igreja. Idolatram o casamento. Acham que o plano de Deus é unicamente o casamento. E pessoas que não estão no casamento estão fora do plano de Deus, estão no pecado. E pregam sobre isso, e ensinam sobre isso. Agora, imagina se você foi doutrinado sobre isso. Você está desesperado todos os dias. Você não tem paz. Por isso que muitas vezes nós temos jovens e moças desesperados para casar, porque eles querem resolver o problema deles com Deus, porque o plano de Deus é o casamento. E se eu não me caso, eu estou fora dos planos de Deus. E eu não quero estar fora dos planos de Deus. Eu amo a Deus. Eu fui alcançado pelo Evangelho. Eu amo Jesus. Então eu quero me casar. Teologia equivocada. Teologia totalmente errada. Para ser feliz tem que ser casado. Eu repito, o casamento virou uma idolatria. Numa tentativa da gente enaltecer, honrar, defender o casamento, a gente levou o casamento por um outro extremo, achando que o casamento agora é tudo. Não, o casamento não é tudo. Cristo é tudo e em todos. O casamento é muito importante, tem grande valor, tem grande honra. Nós temos que defendê-lo. Foi o Senhor quem criou, mas o plano de Deus não é apenas para o ser humano o casamento. Por exemplo, há igrejas que não aceitam pastores solteiros. O pastor não pode ser um pastor porque ele é solteiro. E aí as pessoas dizem, como é que ele vai aconselhar um casado? Como é que ele vai lidar com as moças da igreja? Percebe que são todas questões extra-Bíblia? A Bíblia não coloca como condição para um pastor, para um missionário, para um líder que seja casado. Timóteo, lembram de Timóteo? Na qual Paulo escreve para ele que o presbítero tinha que ser marido de uma só mulher. Timóteo foi solteiro e foi pastor da igreja. Então, tem muitas igrejas que rejeitam os pastores, seus líderes, porque têm uma visão
teológica equivocada. E sabe qual é o texto base para essa visão equivocada? Um deles, há outros também, Gênesis 2:18. Disse assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A maioria dos crentes das igrejas evangélicas interpretam esse versículo de maneira equivocada. Pegam esse versículo e fazem uma única doutrina do casamento e jogam fora todos os outros versículos da Bíblia e fazem uma doutrina só nesse versículo. E qual é a doutrina que eles fazem em cima desse versículo? Primeiro, Deus quer que todas as pessoas se casem. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus quer que todos se casem. Gente, não é isso que esse texto está falando. Então, se faz uma doutrina de uma exegese, de uma hermenêutica equivocada. Porque se Deus quisesse que todos os homens se casassem, Jesus não era, então, 100% homem. Ou ele falhou, porque ele foi um solteirão. E tantos outros na história. Tantos outros profetas, Jeremias, Elias, Timóteo, Ana, profetisa de Atos, e outras irmãs, e outras foram solteiras, mulheres de Deus, homens de Deus. Então, esse texto não está dizendo que todos os homens e todas as mulheres têm que se casar. Não. Outra interpretação equivocada que as pessoas fazem desse versículo, de erro teológico, é que o estado preferido de Deus, o estado civil preferido de Deus para as pessoas é o casado. O casado é o queridinho de Deus, o solteiro é segundo plano. Tem até uma música. Quero que valorize o que você tem. Se você é casado, você é alguém. Se é solteiro, não é ninguém. Chega de ficar sofrendo. Veio na hora, desculpa aí, viu, gente? Essa parte que depois a gente vai editar. Então as pessoas acham que o único estado civil que Deus reconhece é o casado. Mas quem disse isso? Não é isso que a Bíblia diz. Interpretam esse versículo de maneira equivocada, porque eles dizem, assim como Deus deu uma esposa para Adão, Deus vai dar uma esposa para todo mundo. E esse é o padrão de Deus. E aí, tem solteiros e solteiras brigando com Deus, em luta com Deus, xingando Deus, afrontando a Deus, porque dizendo, olha, você disse lá na sua palavra, você deu uma esposa para o Adão, você deu um esposo para Eva, você tem que me dar uma esposa, um esposo. Deus está dizendo, eu não disse nada disso. Uma teologia equivocada nos leva a viver uma vida equivocada. Esse texto fala tantas coisas, mas nada dessas que eu falei. Esse texto fala que Deus é o autor do casamento. É realmente Deus quem criou o casamento. Esse texto fala realmente que o casamento é um homem e uma mulher. Não é um homem com homem, uma mulher com mulher. Esse texto diz que Deus é quem abençoa o casamento e que a esposa vem para estar junto com esse marido, essa esposa. Mas isso não significa que isso é para todo mundo. Sabe por que a gente interpreta assim esse versículo? Porque nós somos muito influenciados pela teologia judaica. A teologia judaica interpreta esse versículo dizendo assim: aquele que não tem uma esposa vive sem bondade, sem ajuda, sem alegria, sem a bênção de Deus e também sem a redenção de Deus. O judeu, não sei se mudou, mas o judeu daquela época das escrituras achava que uma pessoa que não se casou certamente não seria salva. Textos das tradições judaicas, como o Talmud, vai dizer que se um jovem não casou até os 20 anos, esse jovem está em pecado. As tradições judaicas vão dizer que se um solteiro, ele não é digno de confiança. Ele só pode ser
considerado digno de confiança depois de casar. E parece que é aí que a gente bebe. Irmãos, a Bíblia não é assim, o cristianismo não é assim. O judaísmo é assim, o islamismo é assim. Só vê a bênção de Deus completa na vida de um homem e de uma mulher com o casamento. Mas a Bíblia não é assim. A gente não pode pegar um texto único e fazer uma teologia única. Vamos ver o que Jesus disse sobre isso? Mateus 19, a partir do verso 10 até o verso 12, a discussão que está acontecendo ali, a pauta é o divórcio. Eles estão discutindo sobre a questão do divórcio. Depois você lê tranquilamente aí, mas eu vou ler do 10 em 12. E aí você vê qual é a perspectiva que Jesus tem sobre a solteirice. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem, porque Jesus disse que se divorciou de uma pessoa, que não case. Não case. Se essa é a condição do homem, os discípulos estão respondendo para Jesus, relativamente à sua mulher, não convém se casar. Jesus, porém, respondeu. E para os discípulos que eram judeus declarar isso, não casar, eles estão aqui fazendo um contraponto de excesso. Então, já que é assim, Jesus, o seu ensino, se divorciou, não casa de novo, então é melhor não casar. E eles esperavam que Jesus dizia, não, isso é um absurdo, não casar. Aí veja o que Jesus responde. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito sobre o casamento e não se casar, mas apenas aqueles a quem é dado essa condição. Porque há eunucos, que vocês sabem o que são os eunucos, né? Aqueles homens que eram castrados, que eram impossibilitados de ter relação com as mulheres para diferentes trabalhos, trabalhavam nos haréns e etc. Mas Jesus está usando aqui o eunuco como um sinônimo de não casado. Porque há eunucos de nascença. Mas também há outros que os homens fizeram deles, castraram. Mas veja o que Jesus diz, mas há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Não é que eles se castraram aqui, tá? Mas eles se fizeram solteiros, celibatários, por causa do reino dos céus. Para Jesus, a possibilidade de você ser um solteiro é normal, é viável, também agrada a Deus, também exalta e enaltece o nome de Deus. Quem é apto para admitir, admita. Então, Jesus aqui, já no Novo Testamento, está dizendo, ô pessoal, o casamento criado por Deus é para a glória de Deus. A solteirice também é para a glória de Deus. É uma bênção também. Assim como o casamento é uma bênção, a solteirice também é uma bênção. Essa é a visão de Jesus. Essa é a visão de toda a Bíblia. Gênesis é uma parte da moeda. Mas ainda Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 32 a 35. O que realmente eu quero é que vocês estejam livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, como agradar o Senhor. Mas quem se casou cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Essa passagem você tem que interpretá-la de maneira com muito cuidado, porque senão você faz uma teologia e você estraga tudo aqui. Paulo não está contra o casamento aqui. Só que Paulo está pegando a solteirice, colocando na mesma balança do que o casamento. Paulo está corrigindo uma doutrina equivocada na igreja de Corinto. E Paulo vai dizer, casar é bom, mas estar solteiro também é bom. Casar é santo, porque lembra que ele vai dizer que a esposa santifica o marido santifica a esposa. Mas ele está dizendo, o solteiro também é santificado. Casar é bom, mas Paulo vai dizer, estar solteiro é melhor. E ele dá a razão por causa disso.
Não é a razão mundana. Hoje, cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. A visão do mundo hoje para ficar solteiro é de independência. Eu me submeter a um marido, eu me submeter a uma esposa, eu prestar conta da hora que eu chego, da hora que eu faço, eu estar preso a alguém. Não, 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 não. Isso é uma visão do mundo. Mas a visão, perspectiva bíblica correta, que Paulo está escrevendo aqui, a solteirice é uma grande bênção para o reino de Deus. Que Paulo diz, o casado, ele cuida das coisas do mundo. E a ideia do mundo aqui não são coisas pecaminosas, mundanas, mas do casamento. Mas o solteiro cuida das coisas de Deus. Se separa para Deus. Ele está a serviço do reino de Deus. E ele tem uma preocupação só: honrar a Deus. O marido, ele quer honrar a Deus, e vai fazer isso através do seu casamento, mas ele também tem que cuidar da sua esposa. O missionário, casado, ele precisa avançar com o reino de Deus, mas ele não pode deixar a sua esposa, seus filhos. Ele está dividido. O solteiro não. Paulo vai dizer aqui nesse capítulo 7 que é um dom, é um presente de Deus. Está vendo como a perspectiva muda? É isso que a gente tem que ensinar nas nossas igrejas. É isso que nós precisamos observar na Escritura. O celibato, e a palavra celibato significa solteirice, é um presente de Deus. Desfrute dela. Viva com ela para a glória de Deus. Quais reflexões temos aqui? Permanecer solteiro, solteira não é pecado. Permanecer solteiro ou solteira é o plano de Deus para a sua vida. Celibato permanente ou celibato temporário é uma bênção de Deus. Talvez você esteja me perguntando, mas como é que eu sei se eu sou celibatário ou não? Eu vou tentar responder essa pergunta no final. Mas agora, o plano de Deus para a sua vida, se você está solteiro, é que você esteja solteiro. E há quantos irmãos e irmãs apavorados com essa teologia equivocada, com motivações erradas, entram no casamento, tudo errado, e a vida deles, ao invés de ser uma vida de alegria, de paz, de felicidade, se torna uma desgraça. Se você está solteiro, se você está solteira, veja isso como o plano de Deus para a sua vida. Talvez temporário, talvez por um tempo, ou quem sabe, para toda a vida. E lembre-se o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, os planos de Deus são perfeitos e eternos, bons, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Inclui isso na sua solteirice. Escreva isso no seu quarto. Porque a vontade de Deus estar solteiro, é boa, perfeita e agradável. Eu imagino que não deve ser fácil. Mas eu, quando estou casado e tem as dificuldades do casamento, eu me lembro disso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Veja o que disse essa irmã, uma artista cristã, sobre a solteirice dela. Estou solteira não por causa de pecados em minha vida, e nem por a minha própria escolha pessoal. Olha como ela é honesta nos dizer aqui. Conforme a vontade de Deus, estou impedida das bênçãos e do privilégio do casamento. Perceba que ela é uma solteira que tem uma visão correta do casamento. Tem solteiras porque não se casaram, tem uma visão equivocada sobre o casamento. Criticam o casamento. Mas essa irmã aqui chegou a uma ideia brilhante. Conforme a vontade de Deus, eu estou impedida das bênçãos e dos privilégios do casamento. Diante disso, eu não tenho outra alternativa, senão de viver uma vida de celibato ou celibatário voluntário. Busco a santificação não só do meu corpo, mas também da minha mente e do meu espírito. Essa irmã nunca foi respondido a questão para ela se ela era uma celibatária, mas ela estava vivendo o celibatário, não porque ela havia escolhido,
Mas ela havia entendido que esse era o plano de Deus para a vida dela. E ela estava buscando o contentamento no Senhor, se santificando tanto o seu corpo, tanto a sua mente quanto o seu espírito. Veja o nosso irmão John Stott, falecido pouco tempo agora, grande teólogo, maravilhosos livros, referência, solteiro também, morreu solteiro. Olha o que ele diz. O casamento não é o único antídoto de Deus para a solidão. Por exemplo, embora eu não tenha meus próprios filhos, tenho centenas de sobrinhos e sobrinhas adotados ao redor do mundo que me chamam de tio John. Eu estimo muito, muito essas relações afetivas. Elas diminuem grandemente, mesmo que não amorteçam completamente as dores ocasionais da solidão. Olha como o Stott aqui é honesto para dizer para nós que a solidão o aflige. E a solidão aflige o solteiro. Na verdade, aflige todas as pessoas, né? Mas talvez num ponto de mais intensidade os solteiros. E o Stott vai dizer que ele era afligido pela solidão. Mas ele vai dizer que essa relação que ele tinha com irmãos, com irmãs, de pessoas que se tornaram seus filhos espirituais, seus sobrinhos, isso diminuía grandemente, amortecia a dor. Porque, irmãos e irmãs, ninguém disse que viver uma vida solteiro para a glória de Deus seria fácil. Ninguém disse, ou se disse, disseram errado, que viver uma vida de casamento seria fácil. Há um livro muito interessante, muito bom, que eu recomendo muito, da editora Esperança, o título, não sei se eu vou lembrar, se a vontade de Deus para o casamento não era me fazer feliz, mas me fazer santo? Livraço da editora Esperança sobre o casamento, dizendo que um dos processos de santificação acontece no casamento. Deus lixa a nossa vida. Então, irmãos e irmãs, vivam para a glória de Deus. Seja por um celibato temporário, ou seja por um celibato a longo prazo. Lendo aquele livro lá de missões, solteiros e missões, a Durvalina disse que ela lutou com isso por muito tempo. Ora ela achava que ia casar, ora ela achava que não ia casar, ora aparecia a oportunidade para ela namorar e casar, ora ela ficava no tempo bem sem oportunidades. E um certo dia, ela conta no livro, por isso que estou citando aqui, aos 53 anos, apareceu um pastor, um homem de Deus, e a pediu em casamento. E aí ela foi orar. Porque realmente há pessoas que estão bem decididas sobre isso, entendem que são celibatos por tempo indeterminado. Mas há outros irmãos que estão no celibato, não por vontade própria, mas por causa da vontade de Deus. E ela foi orar. E ela pensou que seria aquele momento que ela ia se casar, aos 53 anos. Mas aí ela entendeu do Senhor, depois de orar, de jejuar e ler a palavra, que Deus queria que ela permanecesse celibatária até o fim. E ela rejeitou. E continua solteira até hoje. E continua uma mulher abençoadíssima para o trabalho missionário. Pense sobre essas coisas. Por fim, depois de uma abordagem sociológica, teológica, agora a gente parte para a última, uma abordagem missiológica. Ser missionário num campo transcultural não é uma tarefa fácil, nem para solteiro, nem para casado, para ninguém. Eu fui missionário transcultural e sei das dificuldades de viver uma vida transcultural no campo missionário. Alguns desafios aqui que eu coloquei que atingem solteiros e casados de maneira geral. Primeiro, o desafio do treinamento e do levantamento de recursos. Lamentavelmente, a igreja brasileira tem pouca visão de investir no treinamento dos seus obreiros. Uma pesquisa feita pelas entidades missionárias dizem que, no passado, uma maneira que os missionários brasileiros voltavam de maneira precoce é porque eles faltavam treinamento.
A igreja tem ainda muita dificuldade de investir no treinamento de um obreiro. Então, o desafio transcultural já começa aí no treinamento. Levantamento de recursos. Imagina a dificuldade de levantar recursos hoje, com a alta do dólar, o euro está mais de 6. Imagina a dificuldade para você viver num campo missionário. Nós que temos uma moeda fraca, já é difícil. Adaptação cultural, choque cultural, de viver numa nova cultura, é um baita, é um gigante desafio. Eu repito, para casado e para solteiro. Viver numa equipe internacional. A gente faz um grupinho na igreja de gente que a gente cresceu com eles, mas que tem ideia diferente. O negócio já sai uns arranhões ali bravo. Agora você imagina uma equipe formada de americanos, de chineses, todos crentes, missionários, alemães, brasileiros, argentinos, com ideias diferentes, vindo de denominações diferentes. Você imagina o desafio que é viver numa equipe missionária transcultural internacional. Uma língua que vai ser falada que não é a sua língua, porque a língua da comunidade missionária internacional é inglês. Batalha espiritual intensa, porque os missionários que estão nos campos, eles estão enfrentando grandes batalhas espirituais. Estão trabalhando em contextos super difíceis. O diabo não está feliz com isso, não. Questões de documentação para servir no campo, visto. Vários missionários sofrem com isso, não tem visto, o governo dificulta, muita burocracia, tudo é caro. É um problema seríssimo a questão dos vistos. Solidão e saudade da terra natal, isso acontece com solteiros e com casados. Saudade do feijão, saudade da carne com bacon, saudade do chimarrão, saudade do tererê, saudade da macaxeira e do pessoal lá do Nordeste, saudade da comida, da família. Tudo isso afeta um missionário no contexto transcultural. Então, eu separei algumas barreiras que afetam o missionário ou a missionária solteiro ou solteira. Primeiro, quando eu perguntei, eu perguntei para 8 dos meus amigos missionários solteiros, que estão servindo como solteiros, e todos eles citaram que é uma grande barreira a questão da solidão no campo transcultural. A solidão bate, gente. Não se engane. É um desafio para um missionário solteiro, solteira, a solidão. Casado, eu repito também, passa por isso, mas isso aflige demais os solteiros e as solteiras. Como tratar isso? Como cuidar disso? Segunda barreira para os missionários solteiros e solteiras num contexto transcultural. Viver em culturas que supervalorizam o casamento. Imagina uma sociedade com uma túnica, perdão, de Angola, que não é bem visto as mulheres solteiras. É visto como um encosto. É visto como uma praga. Países muçulmanos também, as mulheres solteiras não são tão valorizadas, porque o islamismo também supervaloriza o casamento. Olha a barreira que as irmãs e os irmãos também encontram, mas aqui nesse caso, principalmente as mulheres, de viver numa outra cultura que, se aqui na sua própria cultura já há um desprezo, se dentro da sua igreja já há um preconceito, imagina você viver num contexto de uma outra cultura, de uma outra língua, de um outro povo, aonde não é bem visto a solteirice. É uma baita de uma barreira que as irmãs e os irmãos solteiros precisam considerar. Outra, a segurança em países onde há perseguição. E, e eu falo aqui principalmente as mulheres. As irmãs que vão para lugares, irmãs que estão servindo em contextos que há guerra, que há muita violência. É um desafio para essas irmãs viverem num país desse que não tem estabilidade, que não tem uma segurança. É bastante difícil. Imagina irmãs e irmãos solteiros trabalhando em lugares extremamente perigosos.
A questão também da carência afetiva e os desafios da pureza sexual. Não podemos fechar os olhos isso que os solteiros enfrentam esses problemas, moços e moças. Há uma carência afetiva. Nós somos humanos, somos feitos disso. É bem verdade que a questão, por exemplo, da pornografia hoje, isso não é só aos solteiros. Pastores, o mal do século, os pastores têm dito que é a pornografia dos homens casados e, em alguns casos, das mulheres também. Mas os solteiros também enfrentam isso, a pureza, o desafio de viver uma vida sexual de pureza, de renúncia, de abnegação, da moça e do moço que estão vivendo talvez um momento de carência, de serem prudentes, serem sábios. É difícil, é um desafio, é uma barreira que nós não podemos fechar os nossos olhos. Limitações sociais, por exemplo, de não conseguirem uma solteira ou um solteiro, não vai conseguir talvez ministrar uma família. Não vai ser convidado um jovem solteiro para vir à casa de um homem muçulmano casado. Há limitações. Há alguns lugares que ele não vai conseguir entrar com seu ministério. Há limitações, nós não podemos fechar os olhos para isso. E outras mais, assim como há para casados. Mas também há muitos benefícios, há muitos privilégios, há muitas portas abertas que somente os solteiros e solteiras têm. Vamos dar alguns exemplos, por exemplo, maior disponibilidade de tempo. Os solteiros têm mais tempo, porque eles não precisam se preocupar com uma esposa, com um esposo, não precisam se preocupar com o filho, com uma filha, não precisa de chegar em casa, talvez depois de um dia cansado, passar tempo com a família, passar tempo com a filha. Ele pode chegar em casa, se jogar no sofá, ligar lá e assistir, entrar nas redes sociais, ouvir música, dormir, fazer o que ele quiser. Ele é solteiro. Mais disponibilidade de tempo. Mais disponibilidade de tempo para aprender, para se dedicar ao idioma. A tendência é que os solteiros e as solteiras falem melhor o idioma, porque eles podem gastar muito tempo com os membros da comunidade local, podem se contextualizar de maneira mais eficaz, porque o tempo está do lado deles. O desafio financeiro é menor. Você imagina uma família que está indo trabalhar no Oriente Médio, sustento para um casal com 2 ou 3 filhos. Agora você imagina o sustento para um solteiro, uma solteira, é muito menor. Casais com filhos precisam pagar a escola. As escolas internacionais são caríssimas, caríssimas. Os os casais não podem colocar os filhos nas escolas públicas islâmicas, porque lá os professores batem nas crianças, lá na escola islâmica ensina-se o Alcorão, é uma matéria pública. As escolas públicas, na maioria dos países muçulmanos, se as crianças estudarem ali, quando eles voltarem para fazer uma universidade, não será aceito, não bate a grade. Então, tem que se gastar muito dinheiro no sustento das famílias com filhos. Com solteiro, você dá 100 pila para ele e diz, vai com a fé, irmão, irmã, vai na paz. Solteiro come pão com manteiga e está feliz. Desculpa, brincadeira, viu, gente? Não, estou exagerando. Mas o sustento é bem menor. A flexibilidade para se locomover. Com o solteiro você fala, vamos viajar? Bora. Bota a mochila nas costas, vamos fazer. Eu me lembro, gente, quando eu era missionário solteiro, eu saía de casa, ficava 2 meses pregando, eu era um pregador itinerante, pregando, falando de missões no Rio Grande do Sul. Por isso que vocês viram aí, eu falei que eu conheço um monte de cidade. Eu era missionário solteiro, eu botava a mochila nas costas, eu não tinha com o que me preocupar, era somente disponibilidade de me locomover, viajava, estava em muitos lugares, conhecia muitas pessoas. Que bênção é ser solteiro! Como solteiro, como solteira, você tem a possibilidade de alcançar o público específico de solteiros e solteiras.
Se você não é casado, então você não vai atingir aquele grupo social de maridos e esposas, mas tem um monte de solteiro, de jovens naqueles países que vão se identificar com você, que você vai poder dar seu testemunho para eles. Talvez muitos deles estão frustrados também com a solteirice. Você vai poder ministrar na vida deles, ganhá-los para Jesus, discipulá-los. É uma grande bênção atingir o maior êxito na questão de públicos-alvo. Há limitações, mas também há benefícios. É por isso que nós acreditamos no valor dos missionários solteiros e das missionárias solteiras. Há limitações, mas há muitas vantagens. Há lutas, mas há grandes horizontes. Se Deus está te chamando para missões, não permita que o seu estado civil seja uma barreira. Não permita, não negocie com Deus. Eu só vou para missões depois de casado ou casado. Se Deus está te chamando para missões, veja os privilégios que você tem, mas também seja muito realista para ver os desafios que você tem. Eu termino aqui com algumas perguntas que me mandaram, eu vou tentar responder brevemente, e aí o Will pode fazer algumas, e eu espero terminar 9h45, com a graça de Deus. Primeiro, alguém escreveu lá: pastor, eu não tenho o dom de celibato, mas não me casei. O que eu devo fazer? Uma pessoa que não é casado, não é casada, e ele diz: eu não tenho o dom de celibato, até bato na madeira. Show, não quero saber de dom de celibato, não. O que eu devo fazer? Primeiro, eu acho que você não deve casar por causa disso, se apressar por causa disso. Eu acho que se você entende que você não tem o dom do celibato, que você está à procura de um esposo, uma esposa extremamente normal, sadio, mas que você sonde o seu coração com as motivações corretas, para que você entre num casamento ou procure alguém para estar ao seu lado. Se você sente essa necessidade, e isso não é errado nem feio falar, mas sonde o seu coração. Não queira se casar só para ir para o campo. Eu preciso casar, senão eu não vou para o campo. Não faça isso, você vai destruir a sua vida e a vida também do seu cônjuge. Então, se você não tem o dom do celibato, mas se lembre que você está celibatário temporariamente. Não se afobe. Não despreze. Viva, aproveite a sua solteirice. E se Deus tem um plano para você se casar, lembre-se que os planos de Deus jamais serão frustrados. Amém. Mas também, se Ele tem planos que você seja celibatário por toda a vida, sem o dom, Ele o fará. E não murmure. Tente se alegrar em Deus. Outra pergunta que me mandaram aqui: viver o celibato para se dedicar a missões é uma escolha ou uma vocação? Interessante, né? Eu acho que os dois. Eu acho que o celibato é um dom. Deus capacita pessoas para o celibato e essas pessoas estão extremamente tranquilas. Mas também acredito que Deus se alegra quando uma pessoa escolhe o celibato por causa da obra de Deus. Eu acho que é um grande equívoco pessoas que dizem que quem tem o dom do celibato são pessoas que não são tentadas pelo sexo oposto. Não tem tentações. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que existe pessoas que são bem tranquilas com isso, que não são como outras que estão abrasadas, como diz Paulo lá na carta aos Coríntios. Mas eu acredito também que tem pessoas que têm o dom do celibato, têm carências, têm necessidades, têm lutas, mas por causa do Senhor, por causa do Evangelho, por causa da glória do Senhor, por causa do ministério, ela escolhe viver uma vida de celibato, lutando contra os seus desejos, para honrar, glorificar e expandir o reino de Deus. Então, acho que são as duas coisas. Há aqueles que
Deus dá de modo muito claro para eles, e eles sabem que são celibatários e não querem, mas há aqueles que optam, dizendo: eu vou ser um celibato para a glória de Deus. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu imaginava que eu ia ser um celibatário. Quando eu três anos de missionário como solteiro, e eu gostava, e eu achava, mas eu sabia que não tinha esse dom. Eu tinha lutas. Até o dia que eu vi a minha esposa, aí o dom sumiu, né? Foi tudo por água abaixo. E aí eu me rendi. E não pequei, porque isso glorifica a Deus também. Então, pode ser uma escolha, mas também pode ser uma vocação de Deus. Agora, missões, com certeza, o chamado missionário é uma vocação. Não significa que você é solteiro, que você tem que ir para missões, tá? Significa que se você é solteiro, que você é solteira, você tem que viver para a glória de Deus. E talvez viver para a glória de Deus é fazer uma boa faculdade, ter uma boa profissão, ser um juiz, um médico, um vendedor que demonstra a glória de Deus, um secretário, qualquer profissão, como solteiro, mas que aponta para a glória de Deus e que quer ver o reino de Cristo em todas as nações. Como descobrir se eu tenho ou não o dom do celibato? É bastante difícil. Então, como eu disse, para alguns já está muito claro, bem resolvido, para outros não. Alguns são celibatos ah, por, pela questão da vontade de Deus. E alguns porque eles querem. Há lugar para as mulheres solteiras no campo entre muçulmanos? Com certeza, com certeza. É, algumas, algumas agências e algumas igrejas têm muitas dificuldades de questão de ter as mulheres em países muçulmanos. Eu não tenho qualquer dificuldade, mas também eu preciso ser muito realista ao dizer para vocês que tem bastante limitações, bastante lutas, bastante restrições. As impossibilidades, não, acredito que não há qualquer impossibilidade. Se Deus está te chamando, ele não está olhando para o seu estado civil. E se Deus está te chamando para um país muçulmano, você pode ir. E se ele quer te levar, ele te levará. E eu repito, vai ter limitações, vai ter tempos difíceis. Não vai ser fácil, mas aquele que chama, aquele que envia, é aquele que cuida, é aquele que sustenta. Mais uma pergunta aqui: é saudável uma moça servir numa equipe onde apenas ela é uma mulher? Boa pergunta aqui, viu? Vamos imaginar se é uma equipe de 5 homens e só tem uma moça, eu acho que não é saudável. Eu acho que ela não se sentiria muito confortável ali. Eu estou falando de um campo transcultural, tá? Não estou falando de você trabalhar na igreja, talvez, tem 5 irmãos ali, só você é uma moça. É diferente. Estou falando de um contexto transcultural, uma equipe de, talvez, plantar a igreja, de traduzir Bíblia. Você é a única moça. Eu acho que não é saudável. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas eu acredito que não é saudável, até mesmo para você, e talvez seja bastante difícil para aqueles moços também, ter só você ali. Então, tem que considerar, ok? Eu repito, eu não estou dizendo que é errado, mas eu acho que não é tão saudável assim. Agora, se tem, por exemplo, uma equipe que são dois, dois solteiros, uma família, casados, um casal, super tranquilo. Na verdade, as solteiras e os solteiros numa equipe onde há casados são de extrema bênção. E os casais são de extrema bênção na vida desses solteiros. Os casais se tornam com família deles, cuidam deles. E os solteiros também se tornam amigos e irmãos preciosos e cuidam deles e servem e abençoam muito a vida dos casados. Então, ter solteiros na equipe, moços e moças, é uma grande bênção. Claro que precisam ser homens e mulheres de Deus, pessoas ajustadas, pessoas resolvidas, não pessoas problemáticas, que estão cheias de problemas, que estão lutando, cheias de pecados. Aí não, manda embora, mas homens e mulheres santos e santas,
que amam a Jesus, que têm dons e talentos, são bênçãos. Moças podem aconselhar mulheres casadas e homens solteiros e casados? Outra pergunta que me fizeram. Ah, esse é um outro equívoco dentro da igreja. Lembra que eu falei que muitas igrejas não aceitam o pastor porque ele não é casado? E diz, como é que o pastor vai aconselhar um casal? Ei, gente, o aconselhamento não é baseado nas experiências. O aconselhamento é baseado em princípios. O solteiro ali que está falando, o pastor solteiro que está falando para o cara ou para a irmã que é casada, ele está aconselhando biblicamente. Agora, é óbvio que tem limitações. É óbvio que quando, então, a irmã ou a mulher casada vai querer falar de questões, talvez, de dificuldades que está tendo dentro do relacionamento sexual. É complicado, é difícil, é constrangedor para o solteiro. Tem as suas limitações, mas não há impedimento. Uma mulher aconselhar um moço é errado? Não é errado. Talvez não é saudável, dependendo da cultura onde você está. Uma mulher conversando com um moço, um jovem muçulmano, ou um jovem cristão agora recém-convertido, e ela aconselhando a ele, é possível? É possível, mas talvez não seja saudável. É melhor ter um irmão, mas há limitações. Então, a questão aqui não é que pode ou não pode. A questão aqui é a nossa prudência, o que é melhor, o que dá mais testemunho. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Qual é o ideal? O ideal é, se eu sou uma moça, que eu aconselhe as moças. E também as mulheres, até mesmo casadas. E se eu sou um jovem solteiro, que eu aconselhe os jovens solteiros. E até mesmo aconselhe os jovens casados. Esse é o ideal. Mas ela pode? Ela pode. E por fim, minha liderança da igreja local não quer me enviar para o campo porque eu sou solteiro ou solteira. O que eu devo fazer? A solução é me casar? Não. Não. Não queira se casar, como eu disse, só para ir para o campo. Teu pastor não quer enviar você, então só depois que você casar. Não saia desesperado ou desesperado tentando arrumar uma pessoa só para te acompanhar na viagem. Não vai dar certo. Você me recomendaria, alguém me perguntou, eu largar a minha igreja? Não. Eu acho que você tem que conversar com a sua liderança e ver quais são os pressupostos deles, o que está por trás da teologia deles. Talvez, é cuidado, né? Talvez um pastor olha para uma moça ou para um jovem que quer ir para um país extremamente difícil, o pastor é tão preocupado, quer proteger, quer cuidar daquele moço, daquele moço, e talvez está te impedindo de ir para o campo por cuidado, ou excesso de cuidado. Veja quais são as motivações. Converse. Tente ver a mão de Deus em tudo isso. Eu não acredito que talvez a melhor coisa é se casar de qualquer maneira, ou talvez abandonar a sua igreja, mas sentar, conversar, trabalhar, compartilhar com a sua liderança e, quem sabe, ver a mão de Deus também cuidando de você. Então é isso, gente. Eu vou voltar aqui para a tela com vocês e liberar o microfone. Na verdade, o Will acho que vai fazer as perguntas aí. Vai ser, vai ser perguntas ao vivo. Aí, Will, tem algumas perguntas aí? Pelo amor de Deus, não manda as difíceis, não. Então, sim, tem umas perguntas. Pergunta se tem algum livro específico para homens missionários que estão no campo. Boa. Eu não encontrei um específico para homens, é possível que tenha, mas aquele que eu recomendei, missionários solteiros, tem também alguns irmãos, não muitos, que escreveram as suas experiências também. Eu não saberia para recomendar um especificamente para homens. Dentre desses livros que você citou, tem algum que estão em e-book? Não sei. Eu Não acho sei. que a irmã que está aqui, que é da editora, pode responder isso, né? Algum, Josi, espera aí, acho que não está liberado o microfone, né? Agora sim.
Pode abrir aí, José, acho que agora dá. O casamento sagrado, que é esse que você citou que o propósito de Deus não é, com o casamento não é me fazer feliz, mas nos tornar santos. Aham. Esse tem e-book? O título é Casamento Sagrado. Casamento Sagrado, muito bom. Isso. Falando em livros, eu recomendo também esse aqui do Tim Keller, O Significado do Casamento. É um livro sobre casamento, mas ele tem um capítulo sobre solteirice, é fenomenal. Então, você é solteiro, você compra, lê só aquele capítulo lá e dá de presente para um casal da igreja. Ou estuda ele todo, vai que um dia Deus vai te agraciar com o casamento, você não vai ser um celibato agora temporário. Então, é maravilhoso o capítulo do Keller nesse livro aqui, Editora Vida Nova. Will, tem mais? Na verdade, uma sugestão Pode do mandar. Bruno, que a sugestão seria uma aula sobre questão de visto e documentação para quem vai para o campo. Geralmente as agências missionárias, a agência que você vai, Bruno, te dá todo esse suporte, né? Te dá todas essas orientações e como você agir. Na verdade, eles facilitam bastante, porque tem bastante experiência com os trâmites. Por isso que eu acho que não é imprescindível você ir com uma agência, mas é importante. Por exemplo, a minha igreja agora, nós estamos enviando uma missionária solteira, tá vendo aí, pessoal? Estamos enviando uma missionária solteira para um país, nós estamos enviando ela sem uma agência, somente com a igreja local. É possível. Assim, agora, triplica o nosso trabalho, né? E não é por problemas com a agência e tudo, mas o projeto que a gente está enviando ela é uma parceria com uma outra igreja lá. Mas então, o legal de você estar com uma agência missionária é que a agência te dá esse suporte da questão de te ajudar. Mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta da Juliette Gomes. Ela quer saber se esse encontro vai ser salvo. Vai ser salvo. Eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube lá da MEAB. Eu vou deixar por uma semana. Algumas palestras, deixa eu explicar para vocês aqui, que eu tenho dado, alguém da MEAB, a gente não tem deixado no nosso canal, porque a nossa intenção é fazer uma coisa boa, bem melhor do que isso. Então, por exemplo, eu vou pegar essa palestra aqui, agora quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou melhorá-la, então as suas críticas são bem-vindas, e eu vou fazer uma gravação com uma câmera boa, com uma iluminação boa, com som bom, e vou gravar e a gente vai colocar lá no canal do YouTube. Por exemplo, aqui eu dei Jesus no Islã. Eu coloquei uma semana lá para o pessoal assistir, mas é pelo Zoom, né? Então eu quero gravar essa palestra e colocar no YouTube para abençoar a igreja, mas a gente quer fazer uma coisa melhor do que essa gravação. Mas eu vou deixar então para vocês reverem por uma semana, vou mandar o link no e-mail de vocês com o PDF dessa palestra e alguns materiais que eu tenho aqui, ok? Pastor, só para concluir, Sim. eu Alguém queria dar ficou com vontade de casar aí, Will? Alguém escreveu que desistiu Não, de casar? É porque esse era o nosso desejo. Ninguém, todo mundo que ainda quer casar, meu Deus, esse povo. acredito que teve alguns comentários positivos no caminho para o casamento, aí no chat. Uhum. Que bom. Então, pessoal, os que não têm o dom do celibato, ou estão no celibato temporário, abra a sua câmera agora, que agora é a hora, viu? Ajeita o cabelo, bota aquela foto, então, que você tinha bem bonita aí, porque vai Esquece do que o mistério perfume. acontece agora. Oi? Para Não a hora esquece da do foto. perfume. Isso, bota um perfume poderoso aí. Melhora a foto de vocês do perfil, né, gente? As redes sociais é para enganar mesmo.
bota aquela foto maravilhosa. Deixa eu contar, um dia eu conheci uma pessoa que aqui, né, e conversando com ela, e quando a pessoa veio me conhecer, eu falei, mas é a mesma pessoa da foto do WhatsApp? Só que a foto era 20 anos antes, né? Então, foi complicado para identificar aquela pessoa, mas tudo bem. Mas que vale a Pastor, propaganda, né? para Fala, concluir Will. aqui, queria dar um oi para... Tá bom, Estou vendo aqui alguns irmãos que fica já à estiveram vontade. conosco, são conhecidos nossos, algumas irmãs também. Vejo aqui, eu quero dar um oi para a Silvana. Deus Olha, abençoe. Sil ali, missionária, solteira, lá na Ásia. Legal. Também está conosco aqui Magali. Magali está conosco. Oi para você. Magali, E também serviu na reconheço, Jordânia. Thalita também está conosco. Thalita de Opa! Santa Catarina. E eu acho Muito aí, bom, pastor, vi Thalita. alguém com a camisa do Fortaleza, se eu não me engano. Se eu não me engano, Tinha alguém do alguém Leão aqui está de aí. Fortaleza. É o Jefferson. Isso, o Will é lá de Fortaleza. E aqui, gente, deixa eu fazer a propaganda aqui para vocês, para a gente orar para encerrar. O Will é missionário aqui na MEAB, né? Aí nós tivemos essa palestra também em espanhol semana passada. Aí eu perguntei para o Will, você ficou convencido que você tem o dom do celibato? Ele falou, não, pastor, cruz credo. Aí, ó, então, só fazendo a propaganda do Will aí, ó, obreiro, solteiro, celibato temporário. Ficou até vermelho lá, ele olha, É é isso tímido, aí. ficou vermelho agora, é cearense, né? Cabra macho, ó, da peixeira, gente, ó. Aí, minhas irmãs. É isso aí. Então tá Deus bom, abençoe a todos. obrigado, gente. A gente vai orar. E o Desculpa se... Flávio, Oi? só não esquece de me passar o contato da Franciele daí, tá? Eu passo sim, eu passo sim. Do livro aqui, a Franciele... Cadê a Isso. Franciele? Dá um oi aí, Franciele, pra gente ver você, ué. Cadê? Ah, ela não ficou até o final, não. Perdeu o livro. Cadê a Franciele? Não perseverou até o Tá fim, aqui, gente. ó. Tá aí, ó. Abre o microfone e fala oi aí, Franciele. Oi, pastor, eu tô aqui. Não tô vendo nada. Cadê você? Tu quer me ver? Eu quero te ver, ué, mas vai ganhar um livro assim de brinde maravilhoso da presente da Editora Esperança sem a gente ver o seu rostinho? Aí eu. Ah, olha aí, gente, Oi, olha. Fran. Olá, obrigada, viu? Se você não quiser o livro, você fala, Fran. Não, A gente eu quero. Claro. Você quer? Deixa eu te Claro. perguntar, você é casada? Não, eu sou solteira. Ah, então vai ser muito legal o livro, então. Então tá bom, gente. Obrigada. Obrigado, Fran. Deus abençoe. Obrigado, Josi. Amém. Agradece a equipe lá da Editora Esperança pela parceria. Imagina. Estamos sempre aqui à disposição. Tá bom, gente. Eu espero que eu tentei, me esforcei bastante para conseguir trazer o assunto para vocês e espero que tenha acrescentado um pouquinho. Como eu disse, o assunto é vasto, vale a pena as leituras, vale a pena as reflexões. Vocês têm o meu contato, as críticas também são bem-vindas para que a gente possa servir. E se Deus está te chamando para o mundo muçulmano, a Missão Evangélica Árabe está aqui para te servir. Faço perspectivas antes, não vem para cá, a gente nem aceita se você não fizer perspectivas e vá para o campo ser uma grande bênção lá. Casado ou solteiro, mas para a glória de Deus. Tá joia? Josi, você pode orar então para a gente aqui, pedindo a bênção de Deus? Beleza. Querido Pai, obrigada, Senhor, por disponibilizar esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui, Senhor. O Senhor sabe que todos nós aqui estamos te servindo, Senhor, e queremos te servir sempre mais. Então, te pedimos, Senhor, ou solteiros ou casados, que o Senhor abra portas, abra oportunidades para cada um de nós, Senhor, para te servir, seja transculturalmente ou seja aqui mesmo onde nós estamos, mas que nós possamos te servir cada vez mais, Senhor. Obrigada pela vida do Flávio, Senhor, pelo trabalho muito tão importante que ele faz nessa missão e principalmente com os muçulmanos que precisam tanto do teu poder e do teu amor na vida deles, Senhor. Obrigada por essa missão e pela vida deles, Senhor.
Abençoa cada um que está no chat agora, Senhor, abençoa cada vida e coloca no coração de cada um a tua vontade, Senhor, seja se casar ou seja estar solteiro, mas que a tua vontade seja feita na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveita aí, gente, abre o microfone, vamos fazer uma bagunça santa aí, hoje é sexta-feira, manda oi aí para todo mundo. Achou Flávio. Foi bênção. Abre aí, gente, mostra a cara, depois não recebe as bênçãos, aí não sabe por quê. E aí, Will? Um beijo para Muito você. bom, Glória a pastor. Deus. Parabéns. Foi show. Eu sou a missionária que vocês estão mandando. Quem é? Da onde é? Fala para mim. Como é que é? Essa missionária que vocês estão enviando, Aham. está enviando para onde? Albânia. Albânia. Ela tem nome? Tem a Andressa. Como tem, né? Andressa. Ah, é a que eu imaginei. É uma que fez o curso lá na Juvete? Isso, ela estudou na Juvete. Estudei com né? ela. Ah, que legal. Na verdade, eu nem sei por que ela não está aqui, está lá passeando agora. João Pessoa veio estar aqui aprendendo a ser solteira para a glória de Pois Jesus. é, olha aí. É que ela já Deixa que eu vou aprendeu. pegar ela. E teve um rapaz aqui da minha igreja que entrou, o Carlinhos, porque ele entrou sem eu saber, ele vai ficar 7 anos sem casar. Fala que você nunca mais assim, pastor convidado. Essa foi ótima. Maldade. Fala aí, Carlinhos, se o pessoal te ver, vai que a tua bênção está por aqui. Mas só depois de 7 anos. Manda Devia ter lembrança avisado o para... pastor, né? Devia ter Achou avisado o Flávio. pastor antes que ia entrar. Tem que avisar, pô, me pegou de surpresa. Ô, Eu vou Flávio, convidar o faz senhor mais qualquer dia para pregar na minha igreja, porque lá é difícil, viu, os irmãos, para É entender mistério isso. lá, irmã? Me convida que eu Não, vou. os irmãos Agora? não são difíceis de entender essa parte da solteirice. É verdade. Faz mais vezes, Flávio. Foi muito Vai ser um bom. prazer. Reúne mais Eu Muito vezes. joia. Gostei. Eu vou trazer da próxima vez a Verônica para falar para vocês. Ela é fera e vocês vão Joia. curtir muito. Lá, inclusive, Legal. acho que A Verônica acho que tem dá a o palestra Gemil lá dela. na Além, Flávio? Oi? A Oi, Verônica Rose. faz o Gemil lá na Além? Isso, a Verônica Farias. Aham. Eu Muito acho que tem uma palestra dela sobre solteiros também, no site do SIM. O SIM é Cuidado Integral do Missionário, lá na MTB. Tem várias palestras muito boas lá. Entra lá no Tem YouTube. mesmo, eu já vocês vão vi. aproveitar. Sil, Qual que é bom o te ver. YouTube da MEAB? É Missão Evangélica Árabe do Brasil. Só tem um vídeo lá, porque a gente tem vários, mas está tudo escondido. A gente está... Essa pandemia nos pegou meio de surpresa. A gente está arrumando, tem um em espanhol, e eu vou colocar esse agora, tá bom? Tá ótimo. Tá joia, gente. Tá. Tchau Sil, para você está na você. Indonésia? Sil, você está na Indonésia? Tô. Olha aí, gente. Olha a Silvana lá na Indonésia.